Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h40. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 26 de junho do ano de 2024. Vamos então aos principais destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Supremo decide descriminalizar porte da maconha para uso pessoal. PRF apreende quase 600 quilos de drogas escondidos em caminhão de sucata em Jataí. Anvisa proíbe produtos com fenol em procedimento de saúde ou estético. Goiás alerta para a importância da vacinação contra a coqueluche. Estado de Goiás ganha fórum em defesa da desburocratização. Operação do MP Goiano faz diligências em Goiânia contra golpes por meio do WhatsApp. Golpistas do boleto reverso transferem valores para outros estados para despistar a polícia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h41. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta quarta-feira. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. Os ministros, entretanto, ainda não especificaram a quantidade mínima que será considerada uso individual, o que será decidido hoje, quarta-feira. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser usada por outros tribunais em casos ligados ao tema. O resultado é provisório e deve ter um fim nesta quarta-feira. Ao fim da sessão de ontem, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o STF entende que usar drogas é ruim e é um ato ilícito sujeito a sanções. A Corte analisou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas, que estabelece medidas para distinguir usuários de traficantes. Essa norma prevê penas alternativas, como serviços comunitários, advertência sobre os efeitos das drogas e a participação em cursos educativos para indivíduos que adquirirem, transportarem ou portarem drogas para o uso pessoal. E a Mega Sena concurso 2.741, com prêmio estimado em 91 milhões de reais, não teve acertador. Com isso, o prêmio acumulado vai a 100 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira. Os números sorteados ontem foram 1, 33, 35, 39, 42 e 56. 53 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 75.394. Outros 4.953 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 1.152 cada. E quase 69 milhões de brasileiros estão endividados. Cada um deve uma média de R$ 4.400. Vamos saber os detalhes dessa triste estatística com Humberto Ferretti. Cerca de 68.760.000 brasileiros estão endividados. Patamar considerado recorde, indica a pesquisa do SPC Brasil, em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. Quer dizer que 4 de cada 10 brasileiros estão no vermelho. O valor médio que cada pessoa deve é de R$ 4.445. A maior parte dos endividados, 64%, tem débitos com os bancos, mas chama a atenção o atraso nas contas de serviços básicos, casos de água e luz. O segundo tipo de dívida mais comum e que responde por 11% dos boletos não pagos. Os imprevistos, a redução da renda e a falta de controle sobre o orçamento
foram apontados pelos responsáveis pelo estudo como algumas das causas da inadimplência. Os juros lá em cima, com a taxa básica do país, a Selic, acima de 10%, também dificultam a vida de quem precisa colocar as contas em ordem. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. E na véspera do Dia Internacional de Combate às Drogas, a Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de cloridato de cocaína da região centro-oeste este ano. Em uma ação baseada em inteligência, a PRF interceptou uma carreta que transportava 50 toneladas de sucata na BR-364, aqui na vizinha cidade de Jataí. O veículo havia saído de Rondônia com destino ao Espírito Santo. Durante a inspeção, os agentes encontraram 500 tabletes de cloridato de cocaína, totalizando quase 600 quilos da substância ilícita. Para acessar a droga, foi necessário utilizar um caminhão Munk e remover a sucata que a escondia. O motorista do veículo, homem de 34 anos, afirmou que receberia R$25 mil pelo transporte da carga. Ele foi preso em flagrante e, junto com o caminhão e a droga, encaminhado à Central de Flagrantes de Jataí. A operação denominada NARC 2 envolveu a Diretoria de Operações Integradas e Inteligências, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, e contou com a colaboração de diversas forças de segurança do país. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Goiânia classificou nesta terça-feira como ilegal a greve deflagrada pelos motoristas prevista para começar na próxima sexta-feira. A categoria alega que o sindicato patronal tem arrastado as negociações desde dezembro. O SET, entretanto, reforça que tem se dedicado em buscar um acordo. A greve foi deliberada no último domingo em assembleia convocada pelo Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana e comunicada à Justiça nesta segunda-feira, que em tese cumpre às 72 horas antes do início do movimento de paralisação. Ambos os sindicatos vão se reunir na manhã de hoje na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em uma tentativa de conciliação. Programa Mulheres 1000 capacita custodiadas aqui em Goiás. Vamos saber dos detalhes com a Natália Carvalho. Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, no Complexo Prisional Polícia Penal Daniela Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, começou um curso de maquiadora para as custodiadas da unidade. A capacitação faz parte do programa Mulheres 1000, parceria do Governo Federal com a Diretoria-Geral da Polícia Penal e a Secretaria de Estado da Educação. Durante 160 horas, 30 custodiadas receberão, além das instruções sobre maquiagem, aprendizados sobre empreendedorismo e segurança do trabalho. As instruções serão ofertadas ainda para as reeducandas que cumprem pena nas unidades prisionais regionais femininas de Lusiânia, Orizona, Israelândia, Barro Alto, Formosa e Serranópolis. Em umas, as apenadas já estão fazendo os cursos de maquiadora e assistente de costura. Instituída em 2011 pelo Ministério da Educação, o Mulheres 1000 tem como objetivo promover a formação profissional tecnológica a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Dentre os cursos oferecidos estão capacitações nas áreas de beleza e estética, artesanato e corte e costura. De Goiânia, Natália Carvalho, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 agora. Agora é oficial. Jeromel fica no Grêmio até o final do ano. O zagueiro tinha vínculo até o dia 30 deste mês e nesta terça-feira teve a prorrogação do contrato até o final do ano oficializada no boletim informativo diário da CBF. A tendência é que o ídolo gremista encerre a carreira em dezembro. Jeromel tinha contrato até este domingo. O zagueiro havia renovado o vínculo com o clube no fim do ano passado. O diretor executivo Luiz Wagner já tinha dito que a renovação até o fim da temporada estava próximo de acontecer. A extensão do contrato do atleta e a alteração salarial foi publicado na tarde desta terça no site da CBF. Assim, Jeromel está à disposição de Renato até o final do ano. E em novembro de 2020, quando o Palmeiras anunciou a chegada de Abel Ferreira,
ouviu-se um discurso firme, confiante e com o objetivo claro, conquistar títulos. E não poderia haver sinergia mais certa. Nessa terça-feira, com 3 anos, 7 meses e 20 dias de trajetória no clube, o português se torna o técnico mais longevo da história do clube. Os números consideram desde a estreia do treinador na vitória por 1-0 sobre o Bragantino pela Copa do Brasil, no Allianz Parque. A longevidade, aliás, está longe de ser o único recorde quebrado por Abel e sua comissão técnica. Além disso, também deixou o nome marcado por ser o treinador com mais títulos pelo Verdão, 10, ao lado de Oswaldo Brandão e seguido por Vanderlei Luxemburgo com 8. Ele é o único técnico do futebol brasileiro com títulos da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. E também o estrangeiro com mais taças no futebol brasileiro, seguido pelo uruguaio Félix Magno com 8. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50 e o mercado físico do boi gordo segue registrando algumas negociações acima das referências médias, em especial em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As escalas de abate também apertam no Mato Grosso do Sul, sugerindo que o estado pode conviver com recuperação de preços da arroba nos próximos dias. Já o quadro deflagrado na região norte ainda é exceção, com frigoríficos muito bem escalados e exercendo pressão sobre o mercado, pois a oferta de boiadas ainda é relevante na região. O atacado segue com as melhores expectativas para o próximo período de virada de mês, com entrada dos salários na economia, motivando a reposição entre atacado e varejo. Em um mês de junho apático por preços lateralizados, houve ganho de competitividade da carne bovina em relação às proteínas concorrentes, em especial se comparado à carne de frango. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Como se sabe e como se prevê no boletim Focus do Banco Central, a inflação está saindo da meta, né? A meta é 3% ao ano e está aí ao redor de 4%. Aí houve uma reunião no Palácio do Planalto ontem para ver se mudava a meta. É incrível. Isso é bem típico. Era típico da União Soviética, da China, né? Então, para a gente não descumprir a meta, a gente altera a meta. Só que decidiram deixar assim como está. Bom, pelo menos prevaleceu assim um certo bom senso. Mas aí o presidente Lula postou no X de Elon Musk algo sobre a libertação do hacker Julian Assange, que está saindo da Inglaterra, indo lá para um lugar, claro que não está indo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam atrás dele porque ele revelou segredos de Estado americano, como hacker. Entrou tal, e aí vendeu o trabalho dele para jornais, né? E aí o presidente Lula pensa que ele é jornalista, né? Jornalista é quem pega o fato, confere, se dedica a ter certeza de que aquilo é verdade, não tem militância, é isento, é neutro, é claro, é objetivo e é veraz, né? E aí, mas postou lá o seguinte, em relação à libertação dele. A libertação de Julian Assange é uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa. A recíproca, então, né, quando um país persegue jornalistas, censura jornalistas, prende jornalistas e faz com que jornalistas fujam do país, então é o contrário. Então é uma derrota da democracia e uma derrota da luta pela liberdade de imprensa. Mas, enfim, vitória de uma ditadura, o contrário disso. Gente, vocês devem ter ouvido falar, né, nas questões de ontem no Supremo, formou maioria. Toffoli disse que os ministros do Supremo têm 100 milhões de votos, um sofisma, porque ele somou votos do presidente que os indica e do Senado que os aprova. E outro sofisma é do ministro Barroso, o sofisma básico é esse, né, que qualquer quantidade de droga descriminalizada, né, se tiver com um suposto usuário, é um ato ilícito sem natureza penal ou criminal. Aí eu fui ver o que é ilicitude, né? Lícitus, no latim, é permitido, é aquilo que é permitido. E
segundo o dicionário etimológico da Nova Fronteira. E segundo o Aurélio, o que é ilícito é aquilo que é proibido por lei. Então tem algo ilícito que não é crime? Como é que é? Eu não entendi. Ou seja, tráfico, o traficante é um criminoso hediondo, está cometendo um crime hediondo. Aí alguém vai e compra o produto do crime hediondo, financia o crime hediondo para comprar armas. E ele não tem nada a ver com isso? Não faz sentido. Administrativo é um negócio assim, sofismas. Mas enfim, o sofisma formou maioria no Supremo. A despeito do que já foi aprovado no Senado e está sendo aprovado na Câmara, que considera a posse de qualquer quantidade de droga um crime. Como, aliás, defende o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, me disse isso, para corrigir a versão do ministro Barroso sobre a conversa deles no telefone. Então, aparece o ministro Fux, que faz um discurso de rebelde, dizendo que o Supremo está decidindo o que não é dele, nós não fomos eleitos para isso, para fazer ativismo judicial, é o uso imoderado de poderes, por isso o Supremo não goza de opinião pública, porque devia estar mais próximo do povo, isso é decidido na arena política e em democracia a instância maior é o parlamento, disse o ministro. Bom, só para registrar, agora demitiram mais um por causa do leilão do arroz, né? Era arroz com queijo, sorvete de arroz. Agora o diretor da Conab, que fez o leilão e que estava de licença, foi demitido, o Thiago José dos Santos. Interessante que o próprio presidente Lula declarou para todo mundo ouvir que o leilão foi suspenso por uma falcatrua. Agora, estamos todos curiosos para que o governo mostre, né, todas as ramificações, como foi possível que houvesse essa falcatrua, como o presidente rotulou. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, a Anvisa proíbe produtos com fenol em procedimentos de saúde ou estético. Goiás alerta para a importância da vacinação contra a coqueluche. E o estado de Goiás ganha fórum em defesa da desburocratização. Não saia daí. Logo após o intervalo, eu volto trazendo em detalhes estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h09, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e o uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. No início deste mês, um jovem de 27 anos morreu em São Paulo após complicações geradas por um feeling de fenol. O rapaz fez o procedimento em uma clínica estética. A dona do local não tinha especialidade ou autorização para fazer esse tipo de feeling. A polícia investiga o caso como homicídio. A clínica foi interditada e multada. Em nota, a Anvisa informou que a proibição tem como objetivo zelar pela saúde e pela integridade física da população, uma vez que até a presente data não foram apresentados à agência estudos que comprovem a eficácia e a segurança do produto fenol para o uso de tais procedimentos. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que a perspectiva da casa
é aprovar antes do recesso parlamentar os projetos da desoneração da folha de pagamento e a dívida dos estados com a União. Ambos os assuntos foram tratados em reunião com a equipe econômica do Executivo e, segundo Pacheco, houve concordância sobre os principais pontos dos textos. Apesar do acordo gerado entre Pacheco e o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e membros da equipe da Fazenda, cabe agora ao presidente Lula dar a palavra final. A expectativa é que essa resposta seja dada definitiva ainda esta semana. 7:11, Justiça libera repasses atrasados para aposentados e também para pensionistas. A matéria de Norberto Notari. O Conselho da Justiça Federal disponibilizou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. O valor se refere a ações contra o órgão para concessão ou revisão de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros benefícios. As quantias serão para pagar as requisições de pequeno valor referentes a recursos de até 60 salários mínimos, que equivale a quase 85 mil reais neste ano. Como detalhe, o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari. Vou dar um exemplo. Seu José entrou com uma ação porque o INSS negou a sua aposentadoria, negou o seu auxílio-doença, negou a sua revisão de benefício. Como judicialmente foi reconhecido o seu direito, isso gerou atrasados no processo, que nós também chamamos de retroativo. E esses valores serão agora pagos para esses aposentados. Valores inferiores a 60 salários mínimos são chamados de RPV, requisição de pequeno valor, e quando for superior, se torna um precatório. A decisão do Conselho beneficia quase 135 mil segurados em mais de 100 mil processos que tiveram pagamento determinado pelos juízes em maio. O depósito para o beneficiário dependerá de cada tribunal e a pessoa deve consultar o site do Tribunal Regional Federal onde vive. O advogado especialista em direito previdenciário, João Badari, explica como buscar esse direito. O ideal é que você consulte o seu advogado ou que você entre no seu processo para ver se ali já foi realizado o pagamento, e até mesmo nos sites dos tribunais regionais federais, com o número do seu CPF, você consegue verificar se seu precatório já está pago. O recebimento tem que ver qual banco, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, depende do processo, para que haja o saque desse valor. Daí se dirigir, em alguns casos é exigido o alvará judicial para que seja levantado o valor, mas o processo é bem simples e rápido. A previsão é de que o pagamento ocorra em até 2 semanas após o início do processamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás emitiu um comunicado alertando a população sobre a importância da vacinação contra a coqueluche, também conhecida como tosse comprida. Essa doença altamente contagiosa é causada por uma bactéria e, apesar de rara em Goiás, a baixa cobertura vacinal preocupa as autoridades. A medida preventiva vem em resposta aos recentes surtos da doença em países asiáticos e europeus, além da queda da cobertura vacinal no Brasil desde 2016. Em maio deste ano, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com recomendações de ações da vigilância epidemiológica para intensificar a prevenção da coqueluche no país. Aqui em Goiás, apenas um caso foi registrado em 2022 e um em 2023, ambos sem óbitos. No entanto, a cobertura vacinal, como a pentavalente, que protege contra a coqueluche, foi apenas 6,12% em 2022 e 78,19% em 2023, bem abaixo dos 90% recomendados pelo Ministério da Saúde. E a Assembleia Legislativa de Goiás foi sede do lançamento nesta última sexta-feira do Fórum de Desburocratização. A criação do fórum foi proposta pelo deputado Virmondes Cruvinel, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Segundo ele, o objetivo é analisar o ambiente institucional, debater e fortalecer políticas para simplificar processos, reduzir a burocracia e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no Estado. Entre os benefícios da desburocratização, ele elenca a redução dos custos operacionais,
a atração de investimentos, coesão social, estímulo à inovação e melhoria na relação cidadão-estado. E o governo goiano abre novo período de matrícula para a educação de jovens e adultos. Vamos saber qual é este período com o Marcelo Tavares. Até o dia 17 de julho, jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade adequada poderão solicitar uma vaga na educação de jovens e adultos. Os pedidos deverão ser feitos de forma online no site matricula.go.gov.br. Para se inscrever na EJA Ensino Fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade. Já os interessados em concluir o ensino médio precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade. No ato da matrícula, devem ser informados os dados pessoais e a modalidade e etapa que deseja cursar. Os resultados das solicitações poderão ser consultados a partir do dia 29 de julho, quando se inicia o período de confirmação e efetivação da matrícula. A partir desta data, o interessado deve comparecer à unidade escolar indicada, portando documentos pessoais e comprovantes de endereço e de escolaridade. O prazo para efetivação da matrícula segue até o dia 2 de agosto. A lista das escolas que ofertam as modalidades EJA Ensino Fundamental e Ensino Médio está disponível no site educação.go.gov.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. E o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Matheus Henrique, de 26 anos. O jogador assinará contrato por 5 temporadas com o clube mineiro, que pagará cerca de 6 milhões de euros para ter a maior parte dos direitos econômicos do jogador. Na última semana, a Raposa ficou mais próxima de um acordo com o Sassuolo da Itália pelo volante Matheus Henrique. Na segunda, o jogador já chegou a Belo Horizonte para exames médicos e assinatura do contrato. E a seleção brasileira masculina de vôlei divulgou nesta segunda-feira a pré-lista de convocação para as Olimpíadas Paris 2024. O técnico Bernardinho convocou 25 atletas, mas conforme anunciado pela Confederação Brasileira de Voleibol, a lista final só pode ter 12 nomes, além de um jogador reserva que ficará de sobreaviso em caso de alguma lesão. A classificação do Brasil para Paris, veio através do pré-olímpico que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E em Brasília, o presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com os ministros Carlos Fávaro da Agricultura, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Fernando Haddad da Fazenda, para discutir o Plano Safra 24-25. O inicialmente previsto para ser anunciado na próxima semana, o plano teve sua divulgação adiada para a próxima quarta-feira, dia 3 de julho. A decisão foi tomada para permitir uma apresentação mais robusta e detalhada do plano. O adiamento foi solicitado pelo presidente, visando uma divulgação mais completa. A reunião contou também com os cerimonialistas da Casa Civil. Além do anúncio do plano, está prevista a divulgação de novos maquinários agrícolas chineses que foram testados recentemente em Natal, no Rio Grande do Norte. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixou a corte no início de junho. As eleições municipais no Brasil deste ano ocorrerão no dia 6 de outubro, com o segundo turno marcado para 27 de outubro. Os eleitores escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.568 municípios do país. André Mendonça é ministro substituto mais antigo da corte. Ele entrou em abril de 2022 e ficará no tribunal por um período de 4 anos. O ministro assume uma das vagas destinadas ao Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público do Trabalho pede a rejeição total da PEC, que permite trabalho a partir dos 14 anos. Vamos saber com detalhes dessa matéria
com a Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho expediu uma nota técnica em que pede a rejeição total do projeto de emenda à Constituição, PEC, que permite o trabalho a partir dos 14 anos. Atualmente, o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos de idade, salvo aos 14 anos, mas na condição de aprendiz. Segundo o MPT, a PEC é inconstitucional, incompatível com a proteção integral e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O procurador do MPT, André Canuto Lima, também alerta para os prejuízos do trabalho precoce. A redução da idade mínima para trabalhar gera várias consequências negativas para esses adolescentes, como a exposição a condições de trabalho inseguras, perigosas, insalubres, que podem lhe prejudicar o desenvolvimento físico, sua própria segurança, além de impactos no desenvolvimento psicológico e social desses adolescentes, sem falar também na possibilidade de evasão escolar ou defasagem, mau desempenho nas atividades escolares. Os números comprovam os prejuízos do trabalho infantil. Sobre acidentes, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM registrou entre 2007 e 2022 mais de 60 mil ocorrências de acidentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes, sendo quase 35 mil relacionadas a acidentes graves. Quanto ao abandono escolar, no mesmo período, o IBGE aponta que 97% das crianças e adolescentes que não trabalhavam estavam na escola, contra 88% daquelas vítimas de trabalho precoce. André Canuto lembra que é preciso mais proteção e não leis que a fragilizem. É fundamental manter a idade mínima para o trabalho no patamar que hoje está fixado pela Constituição em 16 anos e garantir a implementação efetiva da proteção de crianças e adolescentes, para que se possa assegurar o acesso à educação de qualidade, criar oportunidade de desenvolvimento saudável e defendê-los, as crianças e os adolescentes, contra todas as formas de exploração e violação de direitos. Em discussão há 13 anos no Congresso Nacional, a PEC, que autoriza o trabalho a partir dos 14 anos, voltou à pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com parecer favorável à aprovação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. 7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, a operação do MP Goiano faz diligências em Goiânia contra golpes por meio do WhatsApp. Golpistas do boleto reverso transferem valores para outros estados para despistar a polícia. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou nesta terça-feira a criação de uma comissão especial para debater uma proposta contrária à decisão do STF de descriminalizar o porte da maconha para o uso pessoal. A proposta já foi aprovada pelo Senado e recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora precisa passar por uma comissão especial, que é um colegiado destinado a debater o mérito da proposição. O colegiado será composto por 34 membros titulares e de igual número de suplentes. O prazo para discussão é de 40 sessões do plenário. INSS confirma vazamento de dados de beneficiários e admite que não havia controle sobre os acessos. Quem traz a matéria é Fabiola Altran. Cerca de 40 milhões de segurados do INSS tiveram os dados vazados. É o que confirmou o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS admitiu em nota
que os dados foram expostos por décadas por meio de acessos de servidores públicos de outros órgãos. São funcionários públicos que se aposentaram, foram exonerados ou pediram demissão. O Instituto explicou que em gestões anteriores foram distribuídas senhas a outros órgãos federais para acessar o sistema. Essa distribuição era feita a instituições como a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União para a defesa do governo em ações judiciais, mas não havia monitoramento para senhas. Esse acesso era feito apenas com login e senha, sem nenhuma segurança como autenticação de duplo fator, certificado digital e criptografia. Depois que os servidores deixavam as funções que exerciam, o acesso continuava válido, com risco de cair nas mãos de hackers, fraudadores ou criminosos. Os dados expostos dos beneficiários são nome, CPF, tipo de benefício, data de concessão e valor recebido. O INSS informou que as senhas externas foram suspensas e que o governo criou um protocolo para concessão de acessos para outros órgãos federais, que agora vai exigir certificado digital e criptografia. Da Rádio 2, Fabiola Autor. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38. Uma operação do Ministério Público de Goiás, em apoio ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, fez diligências em Goiânia contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio do WhatsApp. De acordo com o MP goiano, os golpes eram aplicados em familiares e servidores públicos com uso de perfis falsos no aplicativo. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Goiânia. A investigação visa combater os crimes de fraude eletrônica, uso indevido de identidade e ocultação de bens. A operação, denominada Triceles, teve o apoio da Polícia Militar de Goiás e foi realizado por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O Ministério informou que o suspeito coletavam fotos de pessoas que pretendiam imitar e criavam perfis falsos no WhatsApp. Em seguida, contactavam as vítimas alegando mudança no número e inventavam uma situação financeira urgente para solicitar dinheiro. Os golpes analisados na operação ocorreram em 2021. E a advogada Amanda Partata, acusada de matar o ex-sogro Leonardo Pereira Alves e a mãe dele, Luzia Alves, envenenados com um bolo de pote em Goiânia, passa por uma audiência de instrução e julgamento na tarde de hoje. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, a audiência de instrução e julgamento será no prédio do Tribunal do Júri em Goiânia. Serão ouvidas 18 testemunhas, além de Amanda, para que o juiz possa se inteirar sobre o processo. Ao final, ele decide como o caso será julgado, podendo até ser enviado para o júri popular. Programa Universitário do Bem abre as inscrições. Vamos saber das notícias com a Leandra Matos. O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás iniciaram as inscrições para novos beneficiários do Programa Universitário do Bem, o ProBem. Elas devem ser feitas exclusivamente no site ovg.org.br/ProBem até o dia 5 de julho. São oferecidas 4.000 bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado. Para se inscrever no processo seletivo, os candidatos devem estar cadastrados ou terem feito atualizações no CadÚnico no período de 2 de janeiro de 2022 até 12 de abril de 2024. É necessário ainda residir no estado de Goiás, estar na primeira graduação e ter vínculo com uma instituição de ensino superior cadastrada no ProBem em curso superior de graduação na modalidade presencial. Das 4.000 bolsas ofertadas, 1.000 são para modalidade integral e 3.000 para modalidade parcial. As bolsas integrais cobrem até 100% do valor da mensalidade, as parciais até 50%. Já as bolsas concedidas aos estudantes que cursam medicina ou odontologia têm limites maiores, de R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h42. E o Fluminense comunicou na tarde desta segunda-feira o desligamento de Fernando Diniz do cargo de técnico do Tricolor das Laranjeiras. A decisão veio apenas 33 dias após a renovação do contrato do treinador, que receberá ainda 6,5 milhões de reais pela sua demissão. O valor a ser pago pelo clube é referente à multa pelos contratos de imagem e de prestação de serviços do treinador contratado no modelo CLT. O desligamento de Fernando Diniz foi comunicado pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. O mandatário também foi responsável por divulgar a renovação do contrato do treinador há pouco mais de um mês. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h43. E a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 57,12 e R$ 67,10. O vencimento julho foi cotado a R$ 57,12. O setembro 24, R$ 59,76. O novembro 24 foi negociado a R$ 63,66, enquanto que o janeiro 25 teve valor de R$ 67,10 a saca. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também caiu neste segundo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícola identificou desvalorizações em Sorriso, Mato Grosso, Dourados, Mato Grosso do Sul e Porto de Santos, em São Paulo, enquanto que valorização apareceu somente na Praça de Cândido Mota, em São Paulo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E o estado de Goiás estabelece base para comércio exterior na China. Quem traz a boa notícia é Agatha Couto. Durante a nova missão à China, coordenada pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel de Santana Braga Filho, o governo de Goiás fechou acordo com o maior porto alfandegário da cidade de Cheonan. O objetivo é estabelecer uma base para comércio exterior no território chinês. A unidade dividirá espaço com o escritório do Porto Seco de Anápolis, que será montado também na zona portuária. O espaço compartilhado será custeado pelos chineses. Cheonan é uma cidade que foi criada do zero para dividir funções administrativas com Pequim e conta com um distrito industrial, zonas de livre comércio e armazéns alfandegados, sendo um grande porto de comércio internacional no país asiático. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias.